certo. Tudo Sim, certo, tudo professor. certo. E Já ouvindo estamos bem. com os alunos aí? Já estamos. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos os alunos da Faculdade Dom Alberto, alunos de outras faculdades que estão aqui nos assistindo, que vão poder participar desse tema tão interessante, né, que os professores Yuri Schneider e a Franciele vão nos apresentar, vão nos brindar, que é o tema Presente e Futuro do Direito Administrativo, o que aprender com a crise da Covid-19. Tá? Muito relevante, né, face à questão do direito administrativo tão presente nessa pandemia, né, através das restrições, principalmente dessas restrições importantes, necessárias, que ocorreram aí durante esse problema. Então, primeiro eu vou apresentar o nosso palestrante convidado. Bom dia, professor Yuri Schneider, que é professor adjunto da Universidade Federal de Santa Maria, a qual nós agradecemos imensamente, mestre e doutor em Direito Público. Minha querida amiga Franciele Kuhl, professora de Direito Administrativo, professora da casa, especialista em Direito Processual e mestre em Direito. Minha colega de mestrado, que eu tenho a grata satisfação aqui de participar aqui dos trabalhos junto com ela. Então, Bom dia a todos. Bom dia, Fran, bom dia. Então, importante aqui para os alunos, né, a questão das perguntas, que eles devem enviar as perguntas aqui para nós repassar aos professores, né. O link está lá no Instagram, no Facebook, o link para depois pegar a questão da validação e o certificado. Então, agradecer aqui aos organizadores aqui do TI, né, na pessoa do Diogo Félix, tá? Então, nós teremos, a partir de agora, 1 hora, né, para o nosso debate. Tá? Não esquecendo também a questão que estão abertas as nossas rematrículas aqui na faculdade. Então, primeiramente, professor Yuri, né, eu vou passar a palavra para o senhor e logo em seguida, né, a gente vai abrir para alguns questionamentos de alguns alunos e eu também pretendo fazer um questionamento para o senhor. Sinta-se bastante à vontade. Novamente agradeço a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, professor Silvio, agradeço também a professora Franciele, que está aí, né, acompanhando na mesa, essa mesa virtual, né? Já tivemos outra oportunidade também na Faculdade Dom Alberto, né, no ano de 2019, Verdade. na época junto com o doutor Felipe, né, o professor Felipe da Lenogari também, né? Sempre uma satisfação muito grande poder contribuir com a formação dos alunos da Faculdade Dom Alberto em Santa Cruz. Agradeço então a instituição, agradeço a presença de todos, né? Nesse sábado, pelo menos na grande maioria do estado do Rio Grande do Sul, acredito que chuvoso, frio, né? Exato. Mas todos acredito também que estão em casa, né? No aconchego dos seus lares aí, no meio dessa pandemia, certo? Que eu acho que ainda vai demorar muito tempo, né? Vai demorar muito tempo para que se restabeleça uma vida normal. E já com base nisso, né, eu começo a minha fala a respeito desse tema, que para nós é um tema muito caro, né? O direito administrativo, que faz parte da minha vida profissional já há muitos anos, assim como da professora Franciele, né? Porque nesse contexto que nós estamos vivendo, nós temos algumas questões já presentes, que nós estamos aí nos deparando, e de certa forma também já temos ali, talvez, né, alguma perspectiva de possibilidade aí de futuro, embora eu deixe bem claro aqui a todos que ser futurólogo em direito, fazer futurologia é bem complicado, né? É muito complicado, porque o direito, como vocês sabem, e não só o direito administrativo, ele
digamos, dialoga com diversos outros segmentos, com diversas outras matérias, como a economia, né? Como as ciências sociais, como a política. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso na hora de começar a pensar, né? Começar a fazer aí algumas conjecturas, né? Sobre o que pode acontecer. E nesse ponto, né? Aqui, nesse momento, para poder conversar a respeito daquilo que nós temos como tema, eu acho que a gente tem que... A melhor coisa do mundo a falar para o futuro, ou falar do futuro, é começar a falar um pouco do nosso passado, né? E veja, o tema é o presente e o futuro do direito administrativo, e não o futuro de administração pública. Todavia, não há como se falar de maneira nenhuma, né, do direito administrativo sem encostar na figura da administração pública. Então, é importante que a gente idealize aos alunos que estão nos assistindo e talvez até pessoas, né, que foram convidadas aí, né, pelas redes sociais e talvez não tenham formação jurídica. Então, respeito àqueles que estão aí nos prestigiando também. É importante a gente relembrar que, e também não querendo perder muito tempo nisso, mas fazendo uma ideia geral, o Estado, no caso, é uma formação de sociedade política. Esse Estado, no caso, é formado por todos os membros da sociedade. A gente não pode perder de vista isso, que o Estado somos nós, né? Não é à toa que Thomas Hobbes falava em Leviatã, e também quando se fez a figura do Leviatã, quando se criou a figura do Leviatã, o desenho dele, se você chegasse muito perto, você enxergava nele corpos entrelaçados, corpos humanos entrelaçados. Um corpo maior formado por vários corpos entrelaçados. Por que isso? Porque o Estado somos nós. O Estado é a representatividade, a nossa sociedade política. Já a administração pública é o instrumento, é o mecanismo que o Estado utiliza para buscar a finalidade, o interesse público, o interesse da coletividade, o interesse primeiro, o interesse de todos. É o interesse da maioria. Então, a administração pública, o poder público, né, que são expressões sinônimas, principalmente para aqueles que começam a estudar o direito administrativo e sabem que ali na organização administrativa isso são duas expressões sinônimas. A administração pública, poder público, é um instrumento para que se possa alcançar aquilo que a coletividade precisa, aquilo que a coletividade quer e que é a verdadeira, digamos assim, dona desta administração pública, deste Estado. E o direito administrativo chega aí, né? O direito administrativo é aquele conjunto de regras, princípios que norteiam a administração pública, para que ela possa buscar o interesse público. É aquele conjunto de regras e princípios que, no caso, direciona, né? É aquele caso direciona as atitudes da administração pública num sentido interno e no externo, quando ela se relaciona com os membros da sociedade. Dito isso, então é muito bom lembrar do conceito desta administração. Então veja, para falar de presente e futuro de direito administrativo pós-Covid, nós temos que resgatar o conceito de direito administrativo. Saber para que ele nasceu, né? Porque há muitos anos, esta área do direito, ela era confundida, ela não estava sozinha, ela não era uma área, digamos assim, apartada. Estava tudo ali dentro de um direito civil, de um direito privado, se desgarra do direito privado e vem a ser uma
uma nova norma lá do direito público, uma nova área do direito público. Mas nós temos resquícios até hoje do direito privado conosco, no direito administrativo. Né? Nós temos lá na lei de licitações, está bem claro, que quando não resta mais nada ao agente público a buscar, aonde buscar, nós temos a possibilidade de buscar nos princípios da teoria geral dos contratos e outras normas de direito privado. Quando não temos mais aonde, em qual lei pública buscar alguma questão para se dirimir ali, alguma questão discutível, busca-se lá no direito privado. A nossa matéria é de responsabilidade civil do Estado. Quando começa, há muitos e muitos anos, ela começa muito parecida com as nossas relações privadas de hoje. A ideia de responsabilidade subjetiva era o que imperava antes, até chegar depois à teoria do risco administrativo e nos direcionar numa outra linha, por um outro caminho, né? Dizendo que o Estado, por ser normal que ele possa causar prejuízos a terceiros por suas constantes condutas, constantes posturas, é normal que ele cause prejuízo às pessoas, então ele não poderia responder que nem nós. Então, veja, há modificações. E por que eu chamo a atenção nisso, né, gente? São duas coisas muito importantes. Rever o conceito para ver da onde nós viemos, aonde nós estamos, para onde nós vamos. E uma outra coisa, mas daí eu vou deixar agora, um pouquinho depois. Uma outra viga, né? Uma outra estrutura. Primeiro o conceito, e qual é a outra estrutura? A Constituição Federal. Nós não podemos perder de vista, nesse presente e num futuro próximo, né? E outro até um pouco distante, nós não podemos perder de vista aquilo que nos regra, que é a Constituição. E aí, aqui relembro agora palavras que foram ditas pelo professor Silvio, instantes atrás, antes de começar esta live, dizendo que com certeza teríamos alguns questionamentos sobre a prestação de serviços públicos, esses decretos que aconteceram aí, né, por todos os municípios e estados brasileiros, alguns decretos baseados em autoritarismo, autoridades, né, como aquele de Capão da Canoa. Pois então, eu acho que nós nunca podemos perder de vista, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise mundial, no meio de um desespero, porque é isso sim que as pessoas passaram, principalmente ali nos primeiros dias de março, né, meados de março e abril, foi aquele desespero, né, de não saber como evitar isso, o Estado, o que vai fazer por nós, ele que nos dá as condutas, ele que nos direciona, né? Então, fica aqui de lado a Constituição, tá? Até porque, e já antecipando, eu me lembro, né, daquela obra do Ulisses, né? A obra do Ulisses, né? A obra que fala de Ulisses, né? Que é o Homero, que fala de Ulisses. E Ulisses tinha que voltar para casa, mas ele tinha que passar por alguns percalços, ele teria que passar por alguns perigos, e um deles era o famoso Canto das Sereias, né? Que ao viajar, todos aqueles que eram os viajantes passavam por algum determinado lugar e tinha ali o Canto das Sereias, que muitas vezes faziam eles ficarem hipnotizados e perdia ali o rumo. E fazendo aqui uma metáfora, fazendo aqui uma ligação, nós temos que cuidar muito, e é claro, né, que no conto, né, na mitologia, na história ali, o Ulisses ele pede para um servo seu no barco o amarrar num mastro, e nem se tivesse uma nova ordem, era para desamarrá-lo desse mastro, para ele não ser hipnotizado pelo Canto das Sereias. Pois essa metáfora que faço agora é isso. Nós não podemos, de maneira nenhuma, no Brasil, em todos os ramos do direito, né, principalmente no direito administrativo, nos deixar levar pelo Canto das Sereias. E o mastro
o mastro que nós devemos ser amarrados, professora Franciele, professor Silvio, é a Constituição Federal. Nós não podemos nos desgarrar disso. Por quê? Vou dizer, e agora juntando esses dois mastros, digamos assim, que eu estou trabalhando. O conceito, a raiz do direito administrativo com a Constituição. Por que isso? Veja, se nós dividirmos o direito administrativo em sua história, principalmente no Brasil, e claro, até no mundo, nós podemos ter três fases bem distintas, nós olhamos. Uma delas, eu talvez tenha já pego ali, no finalzinho, e a parte onde principalmente a doutrina, mas também a jurisprudência, né, trabalhavam com a ideia de um Estado completamente desgarrado da sua finalidade precípua, que era de ele representar realmente o povo, que era o povo que formava o Estado. Então era um direito administrativo, professora Franciele, professor Silvio, que falava muito mais da ideia de poder. Você abria uma obra do direito administrativo e, obviamente, que tinha todas as outras matérias, mas existia ali, né, um debruçar por parte do autor que ficava trabalhando muito mais a ideia do poder hierárquico, do poder disciplinar, do poder de polícia, né, do poder normativo, porque nós víamos um direito administrativo muito mais agarrado nesta ideia de arbitrariedade. Parecia que era uma coisa ao contrário do que realmente deveria ser. Poxa, vocês sabem muito bem, o ato administrativo ele era muito colocado em segundo plano. E por isso que durante muitos anos nós tivemos lá o ato administrativo tendo não como regra a motivação, professora Franciele. O princípio da motivação começa a partir da Constituição de 88 como regra, o princípio da motivação. Né? E lá para trás, veja que coisa estranha. Os atos discricionários, não existia esta obrigatoriedade da motivação e somente em alguns atos vinculados precisava a motivação. Não sei por que, se o ato era vinculado, muito menos. Né? Bom, então nós tivemos esta parte e a doutrina acompanhou isso. Aí depois tivemos uma segunda fase, que é a fase onde realmente surge ali a Constituição Federal e realmente começa a se falar de novo daquilo que está vinculado na lei, mas se dando também uma atenção ao ato administrativo, né? se dando a atenção a uma nova Constituição democrática, aos princípios, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Começa a doutrina a tomar um corpo novo. E agora apresenta ali uma questão muito mais ligada à ideia de Estado democrático de direito, prestação de serviços. Embora nós saibamos muito bem que a nossa Constituição de 88, ela nos trouxe uma série de direitos sociais a serem concretizados, mas que era muito mais para aquela população que já estava cansada de um autoritarismo, era muito mais para enxergar uma ideia de civilidade, de civilização, e se colocar aquilo na Constituição como realmente concretizável. Né? Se você vai olhar todos os direitos sociais que nós temos na Constituição, parece, e toda a história que eles estão, a todo o tempo que eles estão aí, e se eles foram concretizados ou não, vide Covid, né? Vide a Covid-19 agora, e nós podemos olhar muito bem qual foi a falta que nos fez a não concretização de direitos sociais desse país, né? Então eu acho que aquela Constituição veio muito mais por outro motivo, veio pela ideia dos direitos políticos, que vários estavam ali olhando, querendo seus direitos políticos de volta, né? Mas era uma época de uma Constituição, era uma época de um Estado democrático e social de direito, então a coisa começa a mudar. E o direito administrativo também começa a mudar. O ato administrativo e os princípios da administração pública, os princípios do direito administrativo, inclusive, começam a ser repensados.
né, reestudados, readequados, inclusive pela jurisprudência. Porque há um clamor para que a administração pública agora direcione ao interesse público. Esta foi a segunda fase. Na terceira fase, e a gente nota isso muito bem nas doutrinas. Se você faz um estudo, se você faz um apanhado histórico, você nota isso muito bem nas doutrinas do direito administrativo. Começa a influência do poder econômico no direito administrativo. E parece como num passe de mágica, os autores, aqueles renomados da dogmática tradicional que os alunos estudam, né? Professora Maria Silvia Zanella de Pietro, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, né? O professor José dos Santos Carvalho Filho, Carvalhinho, né? O professor Marçal Justen Filho, e até mesmo aqueles que atualizam as obras antigas, por exemplo, do falecido Eli Lopes Meireles, do recém-falecido, não faz tanto tempo assim, Diógenes Gasparini, começa a modificar ali o rumo da prosa e começa a vir ali uma ideia de que o privado tem que participar mais. Eles têm que colocar no texto alguma coisa mais ligada ao privado. O particular, ele tem que se embrenhar mais nas questões públicas. Doa quem doer, e se eu tiver que sacrificar a ideia de existência, validade e eficácia de um ato administrativo, eu sacrifico. Pela ideia de que o poder econômico ele tem que entrar. E aí é que entra realmente várias páginas falando sobre convênios, contratos, parcerias público-privadas, né? O direito regulatório começa a borbulhar. Hoje em dia, as consultorias, os pareceres que faço, muitas vezes, sobre direito regulatório, cresceram demais. As questões de relacionamento com a Anvisa, com a ANP, principalmente, com a ANAC. Então, começa ali a borbulhar isso também, né? E aí é o perigo. Já começa o perigo aí. Do privado, aquele que não gosta muito, né, do status do direito administrativo, que sempre nos protegeu. O direito administrativo, se você olha principalmente nessa segunda fase que eu falei, ele começou a ser colocado no eixo e ser colocado no seguinte ponto: ele serve para proteger aquele que é o verdadeiro dono do Estado, que é o cidadão ou a pessoa, né, física e jurídica, que é o papel do Estado. Mas aqueles que preferem um Estado amassado, um Estado mínimo, um Estado enxuto, que não querem que ele participe de nada, ou do mínimo possível, mas agora pegando até uma fala do ex-presidente do Uruguai, o Mujica, né? Querem que o Estado não participe de nada. Mas quando acontece uma pandemia dessas, vão correndo para o Estado. Quando acontece uma crise como aquela que aconteceu em 2008, nos Estados Unidos, com aquela quebradeira que começou com o mercado imobiliário, e aí teria a quebradeira das montadoras nos Estados Unidos, para onde eles foram correndo? Para o Estado. Até porque se o Estado não ajudar, a fila do seguro-desemprego cresce, não é, professora Franciane? Essa vai crescer. Então, tem essa história do Mujica, que o Mujica ele deixou isso, foi agora, ele fez um live também, lá na sua casa, na sua pequena fazenda, dizendo isso. Querem um Estado mínimo, mas quando acontece isso, né, correm para o pai, correm para a mãe, que é o Estado. Então, quando nós tínhamos um direito administrativo entrando no eixo, começa a vir a ideia do poder econômico e amassar o Estado. E óbvio que se você amassa o Estado, amassa a administração pública e começa, né, a galhofar, porque para mim isso é uma galhofa, você começa a galhofar, dizendo, né, fazer troça, dizendo que o Estado não serve, obviamente que tu vai enfraquecer o direito administrativo também. Começa a se repensar na doutrina, porque talvez a doutrina queira se direcionar para aqueles que eles possam trabalhar depois, né? Começa a direcionar também as decisões judiciais, porque lá pelas tantas começam a olhar para fora, para outros países,
tentando trazer modelos para cá, mas modelos que não vão entrar ou não vão conseguir se adequar aqui, porque o Brasil é diferente. Ele é bem diferente. E aí nós temos essa terceira fase do direito administrativo. Tá, mas e agora? E agora o que acontece? O que nós enxergamos agora, depois nesse momento, dessa terceira fase que nós já estávamos vivendo, né, esse direito administrativo cada vez mais, o Estado cada vez mais enfraquecido, diminuído, e o direito administrativo tendo que se moldar a isso, né? Nós, professores, muitas vezes passando vergonha, né, professora Franciele, em sala de aula, dizendo como é, e um aluno dizendo assim, mas não é bem assim que acontece, né? Pois é, né? A gente cai no ridículo, muitas vezes, dando aula de improbidade administrativa, de contrato, né? Isso acontece já há um bom tempo. Mas agora, para o bem ou para o mal, essa pandemia que aconteceu no mundo, né? E que trouxe aí muitas mortes, muitas pessoas doentes, trouxe também, escancarou, apresentou, tirou a máscara, né, do que realmente o Estado é importante. O porquê que o Estado é importante, por que as regras do direito administrativo elas devem ser revisitadas e, mais uma vez, direcionadas, colocadas ao lado da Constituição Federal, não desmembradas, né? O porquê que realmente, né, o poder econômico e o Estado mínimo, talvez, possam não ser interessantes a uma sociedade. Por que a ideia de um Estado social ainda é necessária para que nós possamos, né, caminhar juntos nessa nossa vida aqui, né, tanto no Brasil como nessa mundialização, nessa globalização que nós vivemos, o quanto é importante a presença do Estado em vários setores. Professor Yuri. Eu não quero, né, já está no momento que eu vou deixar minha fala de lado, vou deixar a professora Franciele também falar, e é aqui que eu gostaria de dizer, que para mim, e não querendo ser futurólogo, mas já deixando bem claro, mostrando o passado, mostrando duas fases, mostrando o presente e mostrando o baque que esse direito administrativo tomou, eu me atrevo a dizer agora que a ideia de um Estado mais efetivo, a ideia de um cuidado por parte do cidadão, a ideia de um olho daquele que é o membro da coletividade para ver se realmente vai se concretizar a prestação de serviço público, né? Se realmente a compra de questões de aparelhos hospitalares, da construção de hospitais, da construção de escolas, isso está sendo concretizado. O Estado tem que realmente colocar a mão nisso e estar preparado, porque esta é uma das pandemias que o mundo vai passar. Esta é uma delas. Já tivemos uma há muitos anos atrás, né? Os historiadores sabem muito bem, a peste negra. Tivemos outras não tão grandes, mas que também foram ameaçadoras. Tivemos vírus muito fortes, por exemplo, o Ebola. Nós tivemos muita sorte no mundo, que ele não se espalhou de uma maneira maior, mas ele era muito mais violento, inclusive. E agora esse veio com tudo. E aí quando um vírus, algo que você não enxerga, e todo mundo achou que seria uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear. Quem diria, não é verdade? Quem diria que seria um vírus que ia fazer isso? E isso faz, principalmente em países como o Brasil, a repensar um novo direito administrativo. Olhando para trás e vendo que o Estado ele tem que estar assegurando questões mínimas de sobrevivência para a população. E o direito administrativo ele tem que ser revisitado na ideia do ato administrativo, ele tem que ser revisitado na ideia do princípio da legalidade administrativa, de que realmente aquele que trabalha ali dentro, ele não trabalha sendo aquilo ali a sua casa, sendo aquilo ali a sua empresa, aquilo ali é a nossa casa. Ele tem que seguir até o fim, ele tem que ver a obra concretizada. Nós não temos que nos apavorar, muitas vezes, porque nós não temos hospitais prontos, nós temos que ter os direitos sociais mínimos prestados, e alguns deles, e terminando aqui, e alguns deles são pela mão do Estado,
um regramento forte no direito administrativo, né? Não burocrático, mas forte e completamente dialogando com a Constituição Federal, nunca perdendo de vista a Constituição Federal. Era isso no primeiro momento, e coloco à disposição. Perfeito. Professor Yuri, perfeito a sua fala, brilhante, né? Principalmente quando o senhor fala que, de forma alguma, nós podemos esquecer da Constituição. Então, por isso, antes, né, de nós iniciarmos, comentávamos sobre algumas situações, né, que ocorreram, né, que confrontaram e muito com a Constituição Federal. Isso não tem como a gente aceitar. A gente não pode aceitar, isso é bastante interessante quando o senhor diz que temos que pensar no futuro e realmente modificar algumas coisas. Até porque fomos pegos todos de surpresa com essa pandemia, então eu vejo assim, na minha opinião, surgiram senhores feudais. Senhores feudais nos seus feudos, ditando suas normas por conta própria. No primeiro momento, decretos totalmente divergentes, né? Uma cidade próxima da outra, com algumas restrições, outras não, né? Muito ficando nítido, né? A questão visando, professor Yuri, visando as eleições, né? Visando as eleições, a gente ficou nítido, ficou claro que muitas coisas foram feitas já visando o próprio político ali. Então, nós não estamos na Idade Média, não são senhores feudais, né? O direito administrativo é uníssimo. Então, muito interessante a sua fala. Eu vou aproveitar já para instigar a professora Fran a questão do poder, né? Do poder de polícia, né? O poder vinculado, o poder hierárquico, a questão destas restrições. Professora Fran, eu gostaria que a senhora falasse um pouco, né? Sobre principalmente, né, a questão do poder de polícia frente àquilo que nós conversávamos antes, aquelas restrições feitas em algumas cidades, né, do nosso estado que contrariavam, né, nitidamente a Constituição. E nós não podemos deixar de lado a nossa Carta Magna, né, que é o alicerce do Estado Democrático de Direito. Com você, professora. Muito bem. Bom dia novamente a todos vocês. Eu estava aqui fazendo anotações, aqui aprendendo com o professor Yuri também, assim como os alunos devem estar aprendendo bastante com ele hoje, nosso professor convidado. E essa questão ela é muito pertinente. Antes de eu falar um pouco mais sobre a questão do poder de polícia, e até me permitam falar de uma questão assim, mais didática do poder de polícia em respeito aos alunos que ainda não tiveram essa disciplina, aos meus alunos de Administrativo 1, que devem estar aqui, eu já vi alguns aqui que estão assistindo a nosso webinar, e também aqueles que não têm conhecimento da matéria, né? Explicar um pouco o que é esse poder de polícia, mas antes de adentrar nesse contexto, nesse assunto, eu gostaria de fazer um comentário referente a essa fala do professor Yuri. Ontem à noite, eu estava conversando com a minha turma de Direito Administrativo 1, e é uma questão que é comum, na verdade, dentro da graduação, principalmente aqueles alunos que estão tendo contato pela primeira vez com o direito administrativo, deles terem uma dificuldade de compreender o direito administrativo. E aí eu comecei com uma fala com eles que ela era muito mais no sentido de contextualizar eles do que propriamente de ensinar questões técnicas do direito administrativo, porque dentro da graduação a gente tem que fazer muito isso, né? Faz parte do nosso currículo de ensinar as questões técnicas para eles. Mas eu estava comentando com eles da importância deles entenderem direito administrativo, independente se vai seguir ou não dentro dessa área, mas na qualidade de cidadão, de entender o direito administrativo pelo fato de exercer ali a sua cidadania e também fazer o controle dos atos administrativos. Porque justamente o direito administrativo ele vem para regular essa atuação do Estado, e o Estado nos representando, então. Como é que eu sei até onde o Estado ele pode ir, o que ele pode fazer, quais são as regras que ele tem que seguir, se eu não abro o meu coração para direito administrativo? Né? E eu tenho interesse e tem muitos nomes técnicos lá, tem muita nomenclatura técnica, e aí tem atributo, e tem espécie de ato administrativo, e tem requisito, tem característica. Professor, eu não entendo tudo isso, né? Então, acho que o primeiro passo, e de todos, não só dos operadores de direito, eu acho que de todas as pessoas
delas abrirem seu coração para compreender algumas questões básicas do direito administrativo para a gente poder exercer a nossa cidadania. E aí, quando eu estava pensando nisso, enquanto escutava a fala do professor Yuri, eu lembrei de uma pergunta que ele fez, muito pertinente, da outra vez que estava conosco no Dom Alberto, no ano de 2019, que ele questionou quem daqui, nós estávamos no teatro, né, no auditório, quem daqui já exerceu sua cidadania, né, propondo uma ação popular. Não sei se você se lembra, professor, né? Me lembro. Todo mundo ficou parado pensando, né? Poxa, ninguém nunca, né, pensou em uma ação popular. E a ação popular, ela é ali a ação constitucional, remédio constitucional que está do nosso lado para que nós possamos exercer a nossa cidadania e buscar anular atos administrativos. Só que para buscar a anulação de atos administrativos que violam o nosso interesse, e aí pensando na supremacia do interesse público, porque é assim que o Estado deve agir. Ele deve agir não no interesse dele ou das pessoas que estão ali administrando, né, os administradores. Ele tem que agir conforme o interesse público, e o interesse público é o nosso interesse. Exatamente. Então, como é que a gente vai conseguir controlar isso? Através da ação popular. Mas, para isso, eu preciso entender que aquele ato do Estado, ele não está coerente com a Constituição, com a lei, né? Então, compreender isso é importante para a gente poder exercer a nossa cidadania. E eu acho que isso também leva a essa situação de um Estado enfraquecido, porque as pessoas buscam, assim como elas não buscam se aprofundar dentro da política, elas não buscam se aprofundar dentro das questões da administração pública. É muito fácil a gente criticar, nós falarmos que assim está certo, assim que está errado, mas nós não temos ter profundidade para realmente fazer uma análise ali do que é certo e é errado, né, dentro do direito administrativo. Então, eu acho que é bem importante, assim, dentro da graduação, principalmente no curso de Direito, que é onde os alunos eles têm a oportunidade de efetivamente estudar o direito administrativo, deles aproveitarem essa matéria, e ainda que eles não escolham advogar nessa área, dar aula nessa área, trabalhar com essa área, né, porque tem, enfim, um ramo muito grande do direito administrativo hoje dentro do mercado de trabalho, mas como cidadão, né? Estudar, entender, buscar entender e se aprofundar como cidadão para poder exercer a sua cidadania. E não somente acusar o Estado, né? Porque vai acusar com argumento no quê? O que você compreende sobre o Estado para conseguir criticar os atos dele? E esses atos unilateral, a vontade do Estado, ela vem através dos atos administrativos. E aí, ontem mesmo, eu estava dando aula sobre atos administrativos. E, poxa, é uma situação, assim, que ela não é difícil, mas o aluno ele tem um bloqueio natural quanto ao direito administrativo. Para um ato do Estado, a vontade do Estado, para ele praticar uma vontade, ele vai fazer isso através de um ato administrativo. E ele tem que seguir requisitos. E aí, pegando essa questão do gancho constitucional aqui, ele precisa seguir requisitos. É o requisito da competência, da finalidade, da forma, do motivo, do objeto. São os requisitos para validar esse ato. Se eu não consigo compreender esses requisitos, né, e encaixar eles no mundo fático, como é que eu vou poder buscar a anulação de um ato administrativo se eu nem consigo compreendê-lo? Então, existe uma falta, né, da questão da educação, do entendimento do direito administrativo para ele poder fortalecer o Estado. E aí a gente acaba achando, né, que realmente é por esse lado do poder econômico, do privado, e não o Estado exercendo a sua supremacia. A gente esquece que ele exerce a sua supremacia em razão do interesse público. Bom, aí sobre essa questão do poder de polícia, eu e o Silvio, a gente estava comentando antes de iniciar aqui o nosso webinar, dessa questão que aconteceu ali em Capão da Canoa, até onde vai o poder de polícia, e não só ali, né? Aconteceram várias situações, e com perdão da palavra, bizarras, né? Perante o direito administrativo, o direito constitucional, aconteceram no Brasil inteiro durante essa situação que nós estamos convivendo de Covid. Algumas situações bizarras aconteceram. Eu parto aqui da premissa que, primeiro, o poder de polícia, né? Ele está previsto não dentro da Constituição diretamente, mas dentro do Código Tributário Nacional, lá no artigo 78. Então, existe sim esse poder de polícia da administração pública, sempre em prol da supremacia do interesse público.
Então, não é porque o Estado ele vem como um tirano mandar, né, nas pessoas, determinar que o comércio seja fechado ou impor regras administrativas quanto ao comércio. Chegou muitas perguntas para mim, principalmente em relação ao comércio, né? Porque isso afeta a economia, afeta famílias, né? São pessoas que perderam um emprego, que deixaram de trabalhar durante um período. Isso afeta realmente as relações pessoais da sociedade. E da onde que o Estado ele pode fazer isso? Isso advém do poder de polícia. É a possibilidade dele vir e restringir as nossas liberdades individuais, mas sempre em prol do interesse público, respeitando a Constituição Federal. E como o professor Júlio tinha dito antes, a gente não pode esquecer da Constituição Federal. E nós precisamos compreender até onde ele pode ir nesse exercício da supremacia do interesse público, porque daqui a pouco ele não está exercendo a supremacia do interesse público, ele está exercendo a supremacia do administrador, da forma como ele entende, da forma como ele acha que deve ser. E não é assim que funciona. E aí que nós temos que estudar o direito administrativo para conseguir compreender e entender onde que é o limite da atuação do Estado também, né? Então, a importância. E aí, lá no artigo 78, nós vamos ter do CTN, que considera esse poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando um direito, um interesse ou uma liberdade, ela regula a prática ou ato de abstenção de fato em razão de interesse público. E aí, concernente à segurança, à higiene, à ordem, costumes, à disciplina da produção, do mercado, exercício de atividades econômicas, né? E nós temos toda a descrição ali no artigo 78. Então, essa possibilidade desse ato normativo, através dos decretos, deles virem e restringirem as nossas liberdades, nada mais é do que, sim, a supremacia do interesse público, mas para proteger a vida das pessoas, né, no âmbito da coletividade. Então, ele é possível, sim. Agora, o que nós temos que cuidar é a questão do abuso de poder, né? É quando ele ultrapassa ali, quando há um desvio de finalidade ou há um excesso de poder. Então, a gente tem que ficar atento. Quando a gente fala daquela situação ali do prefeito, enfim, de Capão da Canoa, que coloca barricadas, né, para poder impedir a ida e vinda, a entrada e a saída de pessoas em um município, aí já nós estamos falando de uma situação bem diferente. Opa, ele não está, né, exercendo ali na supremacia do interesse público um ato que é legítimo, que é legal. Não, ele já ultrapassa. Ali a gente já tem configurado o poder, né, o abuso de poder. Então, ele ultrapassa um limite, né? Ele não pode simplesmente restringir a liberdade das pessoas se locomover sem ter respaldo da lei. O decreto que vem do governador, que vem do presidente, que vem do prefeito dos municípios, ele está respaldado na lei quando ele limita algumas, ele vem e traz algumas restrições, mas para poder preservar a saúde das pessoas, né? E da onde que vem o respaldo legal para essa restrição? Essas restrições, elas vêm respaldadas, na verdade, aqui a gente tem uma questão bem complexa, né? Eu acho que o professor Yuri ele vai concordar comigo, porque nós temos, eu acho que talvez até por falta de conhecimento, ou não sei, não quero criticar a fundo a questão da política aqui, mas nós temos um problema que, assim, eu entendo que dentro dos decretos, a limitação, a restrição deles advém de legislações federais que trazem regras sanitárias, né? Sanitárias também de saúde coletiva. São leis muito antigas, né? Algumas vieram logo após a Constituição Federal, algumas até anteriores, que vão trazer que realmente em situações de doenças infecto-contagiosas, né? Haverá sim a possibilidade de quarentena. Aí vem o prefeito, vem o governador, vem o presidente da República, dentro das suas atribuições, expedir um ato normativo através de um decreto e dizer como é que vai ser essa quarentena. Isso tudo respaldado em lei. Agora, quando ele começa a restringir a liberdade de eu entrar em um município ou sair de um município, que foi o que aconteceu ali em Capão da Canoa, ele já está ultrapassando a possibilidade legal dele, né, normativa, de um ato normativo, de regulamentar aquilo ali, de como que vai funcionar essa regra de quarentena. Aí ele já ultrapassa. Então, nós já temos uma situação que é inconstitucional, é um abuso de poder. Por quê? Ele já está violando um direito, né, do qual ele não poderia violar. Ele ultrapassa a sua competência,
certo? Nós temos que ter muito cuidado. Existe, sim, esse poder de polícia, mas ele não é assim absoluto, ele precisa seguir a Constituição Federal e não pode desrespeitar. Existe essa possibilidade de limitar, de disciplinar, mas ela precisa, com absoluta certeza, seguir a Constituição Federal. E os seus atos administrativos, eles também precisam seguir aqueles requisitos ali para ter validade. Porque se eles não seguirem, eles são nulos, porque eles são ilegais, né? E essa nulidade, e aí eu até digo para os meus alunos de direito administrativo, né, que vai cair na prova de vocês, essa nulidade, ela pode advir da própria administração pública ou pelo Poder Judiciário, que aí o Poder Judiciário ele pode vir a intervir, né, buscar a nulidade dos atos, que eles não estão respaldados na legalidade ou são, né, até inconstitucionais. Não sei se o professor Yuri concorda comigo. Muito. Isso aí. Não. Eu tava acompanhando o teu raciocínio. E ali eu acho que o poder público, não querendo deixar que a professora continue falando, mas acompanhando o raciocínio, as pessoas têm que entender da coletividade que o Estado ele serve para isso. Né? Um prefeito ele serve para isso, um secretário municipal de saúde serve para isso, um governador também serve para isso. Eles, como gestores, eles têm que utilizar os instrumentos normativos e legislativos para realmente... Tá, que eles foram os escolhidos por nós, democraticamente, né? Eles devem realmente se impor, no caso, né? Com a sua imperatividade, representando a sociedade, dizer, olha, se nós tivermos que fazer isso, nós vamos fazer isso. Se nós tivermos que fazer um lockdown, que não foi feito no Brasil, mas se tivermos que fazer um lockdown, nós vamos fazer. Né? Ah, mas eu não quero, eu tenho a minha liberdade de ir e vir. Não, só um pouquinho, tu não está entendendo. A tua liberdade termina quando começa a do outro de não querer ser contaminado, certo? Então, se eu tiver que fazer por um tempo, tudo bem. É claro que, lá no início, ali em Capão da Canoa, ele foi além daquilo que a lei permitia que o seu decreto pudesse fazer, né? Ele passou por cima da Constituição Federal em direitos individuais. Por isso que eu concordo muito com o que tu falou, meu professor. Muito bem. Silvio, acho que a gente poderia dar agora a oportunidade das perguntas dos alunos. O que você acha? Vamos ver aqui algumas perguntas. Tem alguma pergunta? Dá para dar tempo da gente poder... Tem aqui. Uma pergunta do Luiz Henrique Xavier. Professores, uma pergunta. A atitude do Ministério da Saúde em atrasar a divulgação dos dados da Covid-19 no Brasil interferem diretamente no nosso direito à informação? Quais medidas devem ser adotadas nesse caso para garantir a eficácia dessa informação? Então, é mais relativo ao direito à informação. Aí, professora Fran, o professor Yuri, quem gostaria de responder esse questionamento? Eu acho que os dois, professor Yuri? Eu acho que os dois podem, mas assim, o que me vem num primeiro momento, né, é aquilo que a professora Fran falou. O Brasil não está preparado, o povo brasileiro ele não tem uma preparação e isso não é uma culpa propriamente do povo, né? É uma culpa de uma história, né, do Brasil, uma história, uma ideia de educação e cultura histórica no Brasil, de fazer com que o povo não participe, o povo não tenha uma ideia de civilidade em participar realmente da administração pública. Então, nós fomos criados, a nossa educação foi criada realmente para, eu vou exagerar aqui, mas para vocês entenderem, para bater continência, né? Principalmente na ideia das escolas, né? Gostam muito de falar que antigamente na escola se cantava um hino, é muito lindo, eu acho que realmente nós temos que ser patriotas, tudo, mas eu quero saber se todos foram ensinados a pensar, a participar, a questionar. E a pergunta que me faz aí o nosso colega, né? O Luiz, né? O nome dele? É isso? Isso, Luiz Henrique Xavier. Luiz Henrique. Muito obrigado pela participação, Luiz. A pergunta que faz o Luiz, né, o questionamento, a minha resposta é de sim, de certa forma, há aí uma ilegalidade, uma irregularidade na atitude do Estado de buscar a publicização dos seus atos, daquilo que ele está fazendo. Eu não preciso provocar isso. Eu não sou eu que preciso provocar isso, né? É como se eu chegasse na minha casa e pedisse lá para... É como se eu chegasse na minha casa e pedisse para minha secretária que trabalha lá, né, que arruma as minhas roupas, alguma coisa, eu peço lá para ela,
eu gostaria de usar uma camisa minha, eu não estou achando, tu pode me ajudar? E ela pergunta assim, para que tu quer? Como assim? A camisa é minha, eu não tenho que te dizer para que eu quero. Então, nós temos que trabalhar com a ideia de que o Estado, ele serve para nós. Então, ele tem que já colocar algumas coisas visíveis. Ele tem que se esmerar para colocar as coisas visíveis. Bom, e aí é que eu me lembro da fala da professora Fran, que fala o seguinte, nós teríamos que saber quais são os nossos mecanismos de controle. Porque nós temos aí a faca e o queijo na mão. Nós deveríamos provocar o Ministério através de alguns instrumentos administrativos ou judiciais para que realmente ele colocasse de forma efetiva e correta quais os reais dados dessa situação. E se por um acaso, e também já finalizando, e se por um acaso nós não fizermos isso, então o Ministério Público que trabalhe nisso, porque o Ministério Público é o guardião da lei, é o fiscal da lei, é o guardião da sociedade, né? Então ele tem os meios também para fazer isso. O Ministério Público Federal tem as ações civis públicas que ele pode aí forçar para que venha à tona, venha ao conhecimento de todos isso. Então, a resposta é sim, existe uma deficiência nesta prestação de publicidade ao povo brasileiro quando eles omitem, né, ou simplesmente não fazem. É uma omissão, não deixa de ser uma omissão que é passível, inclusive, talvez, de responsabilidade. Exatamente, e continuando aqui a fala, existe, Luiz, a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, e ela vem bem aqui dentro da sua pergunta, porque ela que vai dizer, né, que é um direito nosso, pertence a nós esse direito de acesso à informação. E lá no seu artigo, deixa eu descer aqui até o número do artigo, nós vamos ter lá no seu artigo 23, a partir do artigo 23 ali, quais são as informações, então, que elas seriam sigilosas e qual o grau de sigilo também. E basicamente seriam aquelas que são inerentes à segurança da sociedade e do Estado. E não me parece que esconder informações sobre o real o prejuízo, ou enfim, o que realmente está acontecendo no Brasil quanto a esse vírus, não me parece que ele esteja aqui encaixado dentro das possibilidades, né, de acesso restrito a essa informação. Então, existe sim a possibilidade, existe o nosso direito e existe a possibilidade da gente buscar essa informação. E tem da forma tanto judiciária quanto própria administrativa. Traz ali o artigo 15 e o artigo 16 da lei, formas administrativas, inclusive, da gente buscar essa lei. Então, no caso, por exemplo, se você faz um pedido administrativo de busca dessas informações e você não tem o acesso à informação, ele é negado, é possível interpor um recurso, inclusive, referente a essa informação dentro do âmbito administrativo. E não tendo resposta, é possível recorrer à Controladoria Geral da União, né? E aí, claro, não havendo ainda assim o acesso a uma informação que não está classificada como uma informação sigilosa em razão de segurança do Estado ou da sociedade, conforme a própria lei vai instituir, tem a possibilidade, né, então, das vias judiciais para poder buscar essa informação. Mas, assim como o professor Yuri disse, eu entendo que é errado, está equivocado o momento em que o Ministério da Saúde ele opta por não divulgar as informações por completo ou as informações reais, né? Porque ele está escondendo de nós uma realidade que pertence a todos nós e não está classificada como uma das possibilidades de situação de acesso, né, restrito. Então, eu entendo que sim, é um direito nosso e é possível buscar tanto pela via administrativa quanto pela via judicial. Mas alguma pergunta, Silvio? Não, até em razão do tempo, né? Vamos ficar por aqui, né? Um assunto extremamente relevante, poderíamos ficar aqui falando por horas, mas claro, vai ficar aquele gostinho de quero mais, né, para uma próxima oportunidade, e já agradecer o professor Yuri Schneider e dizer que gostaríamos novamente de poder contar com a sua participação, pela sua brilhante explanação, muito embora o espaço curto de tempo, mas o senhor trouxe aí informações coerentes e que realmente as nossas ideias convergem com relação ao fortalecimento do direito administrativo a partir dessa pandemia. Professora Franciele também, minha querida amiga e colega de mestrado, também agradeço, um prazer então
estar junto nesse trabalho aí, agradecer também à Faculdade Dom Alberto pela oportunidade e dizer aos alunos, né, que teremos outros eventos dessa natureza, né, que está sendo um sucesso nessa época de pandemia, que nós estamos reinventando como professores, né, mudando alguns hábitos. E professor Yuri, então, meu agradecimento em nome da faculdade. Agradeço demais o convite, né? Me coloco à disposição da Dom Alberto, principalmente nesses lives, para tentar aí, né, da forma melhor possível, fazer com que o aluno ele tenha esse material para que ele possa pensar. A Faculdade de Direito serve para isso também. Não vamos nos desgarrar, embora nós não estejamos, né, frente a frente, ali pessoalmente. Exato. Nós sabemos muito bem que a tecnologia nos ajuda. Contem comigo sempre, para mim sempre é um prazer poder ajudar aí a Dom Alberto. Muito obrigado, prazer em conhecê-lo, professor. Professora Fran? Prazer é todo meu. Obrigada, professor Silvio, né, meu colega aí de mestrado, colega de trabalho, colega da vida. Obrigada, professor Yuri, por ter aceitado, participado, e você trouxe aqui uma fala muito pertinente, tanto para aluno de graduação em Direito, quanto para nós, como pessoas, né, como sociedade. Quero deixar aqui um abraço a todos que estavam presentes aqui, um abraço aos professores, um agradecimento à instituição também pelo convite de estar participando aqui desse webinar, e que venham próximos debates, assim. Um bom final de semana para todos. Muito obrigado, gente. Um abraço.